Mário, casado, 36 anos, pai de 5 filhos. Um está no céu, mas conosco temos a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué. Vai completar um ano que mudei de cidade. Antes morava em Planaltina DF, hoje, devido à missão, moro em Planaltina do Goiás. E pelo que sei, fazemos parte da mesma diocese. Sou atual fundador de uma comunidade nascente chamada Associação Católica. Minha vida é uma missão, alicerçada em Lucas, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: irás à frente com a força e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, dos rebeldes à sabedoria dos justos, e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então faz parte do nosso carisma estar num encontro como esse, um retiro de preparação para uma equipe de serviço que vai estar na linha de frente no encontro de carnaval. É necessário preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor e entender que simplesmente vocês não estão aqui se preparando para trabalhar no encontro, mas estão se preparando para facilitar ali o processo de conversão e de salvação das almas. Então devemos encarar o processo com seriedade. Por quê? Porque o que está em jogo não é mais uma camiseta que você vai vestir, não é mais um encontro que você vai trabalhar na equipe tal, talvez na intercessão, talvez ministrando cura e libertação, talvez anunciando, talvez numa peça teatral, talvez na limpeza, talvez na ornamentação. Mas precisamos entender que Deus te escolheu para uma missão, e Deus não erra nas suas escolhas. Então Deus te trouxe aqui porque Ele quer te preparar e te capacitar para salvar almas. Você já pode ter trabalhado em muitos encontros, você já pode ter trabalhado em muitos retiros, mas o que está em jogo é a alma, e o campo de batalha é árduo todos os dias. Um tema, um encontro central, cenáculo com Maria, já foi trabalhado pela manhã, mas iremos aprofundar ainda mais. E o tema que foi proposto está lá em João, no capítulo 3, no versículo 5. Quem tem a palavra já pode pegar. Se não for, João capítulo 3, versículo 5. E a palavra de Deus vai dizer assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação. Para quem trouxe a palavra, dá um beijo aí nela agora. Agora aplauda essa palavra. O nosso tema está lá em João, no capítulo 3, versículo 5. Aqui o que está acontecendo, para contextualizar, para você começar a entender, talvez é uma passagem que você já conhece, mas aqui o que acontece? Aqui tem um príncipe dos sacerdotes, aqui tem um homem do alto escalão, aqui tem um homem com poder, aqui tem um homem que está no topo de uma hierarquia chamada Nicodemos, que vai procurar Jesus escondido. Por quê? Porque ele não queria se expor, ele não queria se comprometer, ele não queria que os outros descobrissem que ele estava ali. Então ele vai procurar o Senhor ocultamente, ali às escondidas, às escuras. E ele chega para Jesus e fala assim: olha, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, só pode ser da parte de Deus. E é interessante porque Jesus ele não perde tempo batendo boca com Nicodemos, porque Jesus quer a alma de
a verdade e a vida. Mas todo caminho tem um início, e o início desse caminho, por vontade divina, começa no ventre da Virgem Maria. E se eu e você, mesmo tendo posse, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo passado por muitos encontros, mesmo tendo dons, mesmo tendo ali virtudes, méritos, prodígios dados pela graça de Deus, se a gente não passar pelo caminho da humildade, iniciar o caminho trilhado pelo próprio Cristo, adentrando no ventre da Virgem Maria e nascendo de novo da água e do Espírito, a gente não entra no reino dos céus. As pessoas precisam entender isso com clareza. Se Jesus é o caminho inicia lá, eu e você também tem que passar. É um caminho que inicia no ventre da Virgem Maria, para a gente poder ser gerado na água e do Espírito. Porque o que Cristo quer fazer conosco vai além, meus irmãos. Deus não te colocou aqui na terra simplesmente para você poder ter um trabalho, talvez passar num concurso, talvez trabalhar numa prefeitura, talvez ter um bom emprego, talvez conquistar sua casinha parcelada em 30 anos. E ali colocar um porcelanato, um blindex, ali colocar uma televisão melhor. Deus não te colocou nessa terra simplesmente para isso. Tem algo a mais, a conta não fecha, você entende? Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já bateram essa meta. E aí a sua vida acabou. Foi para isso que Cristo subiu no alto da cruz. Você acha que não tem algo a mais? Você acha que foi só por isso? Não estou dizendo que isso não são coisas boas, sim, precisamos. Mas tem algo a mais. E sabe o que é o algo a mais? Deus quer nos fazer participante da sua natureza divina. Isso é o céu. Se eu não almejo o céu, o que eu estou fazendo aqui na terra? Se você sentado nessa cadeira, como equipe de serviço, se preparando para trabalhar no encontro, não almeja o céu, você está fazendo alguma coisa errada. Porque como que você vai dar aquilo que você não tem? Como que você vai trabalhar no encontro em prol da salvação das almas, se você não está zelando pela tua? Deus tem o céu para nós. No céu há muitas moradas. Eu quero ainda chegar no céu e eu brinco. E eu digo que quando chegar no céu, eu vou pedir para Nossa Senhora para comer um pudim. As pessoas falam assim: no céu não tem pudim. Já foi lá? Então pronto. Se eu chegar no céu e não tiver um pudim, vai ter algo melhor que pudim. Já viu algo melhor que pudim? Se tem, está no céu. E eu quero estar lá. Virar para São Pedro e falar: São Pedro, vamos pescar nas fontes da graça. Me ensina a pescar. Abraçar São Padre Pio. Conversar com Santa Teresinha e falar: olha, a missão foi árdua, mas contamos fortemente com a tua intercessão. Começamos bem, continuamos bem, terminamos bem, porque esse é o objetivo. Porque tem muitas pessoas da igreja que começam bem, até continuam bem, mas terminam mal. Mais importante do que começar bem, mais importante do que continuar bem é terminar bem, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mas hoje a gente se depara com uma geração morna, uma geração acomodada, acovardada. Vou falar para você. Quando eu preparava essa primeira pregação, e o Senhor já colocava no coração que era mais importante, porque tem muitas pessoas aqui que sabem que vão ter outras, e que pela prática talvez as outras seriam muito importantes. Mas se a gente não começar bem, a gente não vai chegar lá bem. E o que o Senhor colocava no meu coração é doído, mas Ele dizia que precisamos estar aptos. A gente está vivendo um tempo de muita indiferença dentro e fora da igreja, onde as pessoas ficam inertes, onde está acontecendo o batismo, a efusão, onde o Espírito começa a pairar naquele lugar, mas a pessoa está indiferente. Ela criou bloqueios, barreiras. Talvez você nos últimos encontros que participou, que trabalhou, você pode perceber isso. Fala: meu Deus do meu tempo, na hora que o povo, o pregador nem precisava falar fica de pé, o povo já ficava. Não precisava falar, abre os braços,
povo já abriu os braços, o povo queria, o povo tinha sede, o povo experimentou e falou: quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Mas hoje em dia você tem que implorar para a pessoa falar: clama o Espírito, filho, até ele vir. Porque hoje é a regra dos 30 segundos. A pessoa clama o Espírito Santo 30 segundos, se não vier, acabou. Está achando que é mágica? Está achando que é 30 segundos. 30 segundos ela clama, estende o braço, ora. Se não arrepiar, não acontecer nada, acabou. Irmão, é pedir até o Espírito vir. Se não for pelo mérito, porque ninguém tem, vai ser pelo menos pela insistência de bater na porta até o Senhor abrir. Porque aquele que procura acha, aquele que pede recebe. E o Senhor dizia que é necessário estarmos aptos. E aqui tem alguns detalhes. Então eu peço que você preste bastante atenção. A gente vai construir uma linha de raciocínio. Porque a fé, ela é um conteúdo. A fé não é simplesmente um negócio que eu creio. A fé é um conteúdo que a gente precisa acreditar. E aí quando a gente acredita, a gente dá o salto na fé. E aquilo se torna convicção. E quando você está convicto daquilo que você acredita, ninguém tira isso de você. Então você e eu precisamos estar aptos. Ora, Anderson, como que eu posso me tornar apto para nascer de novo da água e do Espírito? Aqui existem alguns detalhes. E por incrível que pareça, talvez você vai escutar esse primeiro e vai falar assim: mas será? Mas isso aqui foi o próprio Cristo que estabeleceu. Dízimo. É duro, é? Ah, mas eu sou servo, autônomos da igreja. Fidelidade no dízimo te torna apto para receber graças, curas e libertações. Então tem pessoas que não devolvem o dízimo. Fielmente você está inapto. Existem graças, curas e libertações que você vai receber quando você estiver apto. Não são todas, mas existem algumas específicas que você precisa estar apto. Tá dando para entender? Sim ou não? Sim. Você já dormiu ou não? Glória. Se dormir, pega um balde de água lá, André. Por favor, deixa aqui que eu tá com água. Eu tô nem vendo. Ou então tá com essa cadeira aqui que eu acho que vai ter acesso a você. Você precisa estar apto. Eu também. Ah, quem estabeleceu isso? O padre, a paróquia, isso? Não, foi Deus que estabeleceu. Não é uma caridade que se faz. É uma gratidão do nosso coração de devolver a Deus que nos tornou apto, que abriu portas, que te fez levantar e pegar aquele ônibus mais uma vez, que te fez deitar e descansar, e mesmo com a vida toda estourada, talvez financeiramente, ir lá e batalhar mais uma vez. Então existem graças, não são todas, presta atenção. Existem graças, curas e libertações que só vêm quando você está apto. E uma forma de estar apto é devolver o dízimo. Sabia disso? Pergunta para quem está do lado, já chegou aí? Se não chegou, vai chegar. Fala para ele. Fala para ele. Tá. Existem outras formas, porque existem graças, curas, libertações que vão vir através da oração pessoal. Repita comigo, oração pessoal. Oração pessoal. Então, se você não tem oração pessoal, existem graças, curas e libertações que você não está apto para receber, porque você não tem vida de oração. Só que existem graças, curas e libertações que você só obtém pela oração comunitária. Repita comigo, oração comunitária. Porque tem gente que fala assim: ah não, eu já rezo aqui na minha casa, 4 horas da manhã, não fez isso. Eu não preciso fazer parte de uma pastoral. Eu não preciso me comprometer, porque eu tenho minha oração pessoal. Você já é santa, santo, já levita, é transverberado, já está na 7ª morada, tem 3 pá de asa. Por que eu vou rezar com a minha comunidade? Existem graças, curas e libertações que só vêm através da oração comunitária, quando você está alicerçado à videira. Se você não tiver alicerçado à videira, você não vai nascer de novo da água e do Espírito. Então você precisa ter coinonia, você precisa ser comunidade.
começar da igreja, porque a igreja é o corpo a qual Cristo é a cabeça. Colossenses capítulo 1 vai dizer isso. Oração pessoal, oração comunitária. Você quer ver como a oração comunitária é poderosa? A gente pega ali em João, no capítulo 10, ali para frente. Ali vai ter a parte ali de Lázaro. E aí diz que Lázaro estava sepultado, sim ou não? Sim. E aí Jesus se aproxima, a primeira coisa que acontece é que as pessoas falam bem assim: não, Senhor, porque cheira mal. E aqui tem um detalhe muito perigoso, que muitas pessoas, servos dentro da igreja, vivem. Porque quando um membro cai, quando um servo cai, no lugar de estender a mão, quantas vezes a gente faz e diz para as pessoas: não, se afasta, porque cheira mal. Quando a pessoa cai no adultério, no lugar de ir lá e interceder pelo aquele matrimônio, para que ele possa ser restabelecido, quando a pessoa volta a encher um caneco de cachaça, quando talvez você descobre que aquele homem está traindo a esposa, ou que a esposa está fazendo besteira, está fofocando, ou então se enfurnaram em bets, em jogos, em apostas, em vídeos. Quando no lugar daquele povo que no início começou bem, rezava com intensidade, fazia jejum, adorava Jesus sacramentado, vida sacramental, mas um povo que se afastou, que prefere a resenha do final de semana, que prefere a caixinha de cerveja, que prefere o churrasquinho, que prefere a final do jogo de futebol. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Pergunta aí, já chegou aí? Se não chegou, vai chegar. No lugar de estender a mão, a gente aponta e fala para as pessoas se afastar e fala: cheira mal. Quando a gente vê um membro dentro de uma equipe de serviço sabotando e minando pela fofoca, pela murmuração, pela intriga, pela panelinha, no lugar de estender a mão e falar assim: ei, fulana, vamos sentar aqui, vamos rezar. O povo hoje em dia não tem mais maturidade para fazer uma correção fraterna. Tanto não tem maturidade para fazer, quando não tem maturidade para receber. Porque é uma raça de caciques. Todo mundo quer mandar, ninguém quer receber poda, ninguém quer podar, ninguém quer ser exortado, ninguém quer exortar. Eu acho engraçado porque o ministério que o Senhor me confiou é um ministério duro, rígido, aonde a gente prega um batismo de conversão, de mudança de vida, e muitas vezes não é atrativo, porque tem lugar que eu fiz só uma vez, e tem gente que não consegue mais olhar na minha cara, porque a gente precisa apontar a verdade, para poder curar e libertar, apontar o Cristo que é a verdade, para a pessoa sair de trás da bagagem, como Saul estava atrás das bagagens. A gente precisa sair das sombras, do oculto, da vida morna. Só que não é ali um ministério muito atrativo, não tem os aplausos, não tem os seguidores, não tem os benfeitores, não tem os colaboradores, porque talvez se fosse o ministério do prodígio e milagre, aí se atrai gente demais. Pessoa sai do estado dela e vai em outro estado para poder ver o fulano, para poder receber uma graça, sendo que Jesus, o autor de todas as graças, está todo dia dentro de uma caixa chamada sacrário, com a luz vermelha acesa te esperando. No lugar de apontar o dedo quando os outros caem, precisamos estender as mãos. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, eu tenho muito apreço pelos mártires. E tem um mártir da igreja nascente ali, chamado Justino. Ele é apologeta e também mártir. E Justino é muito bonito quando você pega ali suas apologias, porque ele começa a descrever quem são os cristãos. E ele vai falar assim, e até chega a ser engraçado, porque ele começa a questionar e
argumentar, falar assim: olha, por que vocês querem matar os cristãos? Se os cristãos são fiéis, se os cristãos são humildes, se os cristãos são repreendidos e não revidam, são caluniados e não revidam, se eles são submissos, são obedientes, são fiéis, são constantes, são perseverantes, são homens e mulheres íntegros, que não fica na bagaceira, não fica na festa, não fica na farra, não fica na orgia, por que vocês querem matar ele? E aí eu te pergunto, será que se São Justino, mártir da apologeta da igreja, fosse escrever uma apologia sobre os cristãos de hoje, será que ele conseguia descrever o cristão dessa forma? Sabe qual é a palavra que saltava do coração quando eu preparava essa pregação? Familiaridade. Eu falava assim: por que familiaridade? Porque as pessoas dentro da igreja estão se tornando familiares com o modo de viver pagão. Você quer ver? Tem gente que mente fora da igreja, sim ou não? Sim. E dentro da igreja tem gente que mente? Sim. Tem gente que rouba fora da igreja, sim ou não? Sim. Tem gente que rouba dentro da igreja? Sim. Tem gente que trai a esposa, o esposo fora da igreja, sim ou não? Sim. E dentro da igreja tem gente que trai? Tem gente que vai para festa, para bagaceira, para farra, enche um caneco de cachaça como pagão fora da igreja, sim ou não? Sim. E dentro da igreja? Familiaridade, o povo está adquirindo familiaridade. Sabe o que é familiar? Familiaridade é aquilo que é de casa, aquilo que você convive, aquilo que você acostumou ao ponto de ser de casa. Hoje a gente vive com a geração de gente familiarizada com o modo de viver pagão. Como que a gente vai atrair as pessoas para dentro da igreja, se o que a gente está vivendo dentro da igreja é o mesmo que elas vivem lá fora? Me explica. Vocês estão se preparando para trabalhar no retiro de o quê? 8/3/89, 1h08 da tarde, minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Esse é o teste de gravidez real. Só que eu não fui uma criança desejada, sonhada. Sabe onde que eu fui feito? Carnaval, festa da carne. Minha mãe saiu para comprar uma cerveja, encontrou meu pai, foram para o estacionamento, e dessa data ela descobriu que estava grávida. Primeiro livramento se deu dentro do ventre, quando minha mãe tentou tirar e Deus botou a mão. Está dando para entender a seriedade da coisa? Vocês não estão se preparando para poder vestir mais uma camiseta, para tirar uma foto com uma galera, para passar 3 dias no lugar. Vocês estão se preparando para salvar almas. Está dando para entender? Já chegou aí? Chegou, né? Ninguém falou nada. Glória. Familiaridade é triste, mas como a gente tem visto isso hoje dentro da igreja, tudo que a pessoa faz no mundo, a gente vê as pessoas fazendo dentro da igreja igual. E ainda vai arrumando um monte de desculpinha, falando assim: não tem mal nenhum, porque Jesus bebia. Jesus subiu no alto da cruz e ressuscitou. Vai lá, bonzão. Você não é Jesus? Vai. Ficou 40 dias no deserto. Vai lá, bonzão. Consegue ficar uma sexta-feira sem comer carne? Aí chega na quaresma. Não, acho engraçado isso para poder. Vou ficar 40 dias sem beber. Ei, você oferta para Deus algo bom no lugar de algo maior. Aí fica assim beber na quaresma para entregar o quê? 40 caixas de cerveja para Jesus? Você abre mão de algo bom em vista de algo melhor. Parar de beber é só criar vergonha na cara. Isso aqui não é oferta, não é propósito, não é nada. Aí fala: mas me mostra onde está proibido. Eu não vou te mostrar onde está proibido.
proibido. Mas eu vou te mostrar o que está na palavra, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho doce, fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Eu acho engraçado, porque o pecado está de fato na embriaguez. E eu gosto da verdade porque ela liberta. Você quer ver? Quando a pessoa está embriagada ou drogada, ela está fora de si, sim ou não? Sim. Meu Deus, eu estou cada domingo só metade respondendo. Quando a pessoa está embriagada ou drogada, ela está fora de si, sim ou não? Sim. Se ela está fora de si, eu te pergunto, quem está lá? Nem precisa responder. A verdade liberta, a escolha é tua. Enche o teu caneco de cachaça, fica doidão fora de si, você vai ver quem está lá. A destruir a tua família, o teu matrimônio. Aí depois você vai ali, corre, se confessa com a tua cara de pau, veste a camiseta do encontro e vai tentar salvar uma alma que está vivendo o mesmo que você. Pela misericórdia de Deus, Deus pode agir, mas mérito nenhum. Está dando para entender? A gente não pode ter familiaridade com o pecado. A gente não pode brincar de pega aqui, volta ali, pega aqui, volta ali. A gente sabe que um santo é um pecador que não desistiu. Mas qual o problema? A pessoa se familiariza com o pecado. Até as confissões de hoje são confissões desleixadas, porcas. Por quê? Porque a pessoa nem fez o exame de consciência. Ela viu o pai que saiu, ela não se arrependeu daquele pecado. Ela não chorou aquele pecado. Ela não fechou um firme propósito para não cair mais nele. Talvez ela ocultou outros pecados, ficou com vergonha. Sabe o que acontece? Ela não volta ao estado de graça. A gente só recobre o estado de graça quando passa pelos 5 passos e bem feito. Primeiro, exame de consciência bem feito, sério, rígido, onde a gente examina a nossa consciência por completo. Isso exige tempo. Depois a gente vai ali, se arrepende daqueles pecados, chora por eles, pede para Deus arrancar eles da gente, faz um propósito, um firme propósito, para não tornar pecado, senão aquilo se torna familiar e vira um pecado de estimação, um pecado enraizado, que chamamos de iniquidade. O que é iniquidade? Um pecado enraizado, um pecado que se familiarizou, que está à vontade, porque para você é comum, tanto faz. E pior, para alguns nem é mais pecado, nem dói mais, ainda corre o risco de comungar em estado de pecado mortal. É isso que essa geração tem feito. Fala, mas todo mundo faz. O que a mãe sempre diz para a gente? Se é todo mundo. Não dá para agir como senso comum. Não dá para agir como pagão dentro da igreja, ser um cristão. A gente precisa abraçar o Cristo por completo. E isso vai exigir de nós uma verdadeira conversão. Lucas, no capítulo 3, no versículo 8, diz: fazei depois uma conversão verdadeiramente frutuosa, e não fiqueis aí a dizer somos filhos de Abraão. Não fica aí a dizer, mas eu já prego há tantos anos, eu já conduzo há tantos anos, eu intercedo há tantos anos. E aqui é pior. A gente começou falando daquilo que nos torna apto, mas existe aquilo que nos torna inapto, e essa aqui é dolorosa. Se chama contratos com Satanás. Quantas pessoas têm feito contratos com Satanás? Você quer ver? Isso aqui começa no Antigo Testamento. Quando você vai ler ali o livro dos reis, juízes, crônicas, aí vai dizer assim: o rei fulano assumiu o reinado com tal idade e fez aquilo que agradava o Senhor. É uma realidade. Aí existe outra realidade. O rei fulano de tal assumiu o reinado com
principal de todas elas, que fala assim: fulano de tal assumiu o reinado com tal idade, fez aquilo que agradava o Senhor, mas não destruiu os lugares altos. Quem são aqueles que fazem aquilo que agrada o Senhor e destrói os lugares altos? Quem são os lugares altos? São os ídolos. Por quê? Porque o povo de Deus era cercado por um povo pagão, um povo que matava os próprios filhos, um povo que sacrificava ao Deus sol, ao Deus chuva, ao Deus do isso, ao Deus do vento, daquilo outro. E aí o povo de Deus começou a conviver com aquele povo, via a vida, via o que eles faziam e começaram a trazer aquela cultura para dentro de si, para dentro da casa, para dentro do povo, para dentro da cultura. Assim como a gente vê nos tempos de hoje, você vê todo mundo enchendo o caneco, você quer encher o caneco. Você vê todo mundo fazendo resenha, você também quer fazer. Você vê todo mundo com a roupinha da moda e você quer ser da roupinha da moda. E vai atraindo os ídolos para dentro de casa. E aí aqueles que assumiram o reinado e romperam com essa realidade, destruíram os lugares altos, fizeram aquilo que agradava o Senhor. Mas existe outra realidade: aqueles que não fizeram o que agradava o Senhor, que foi buscar as coisas pela própria força, pelo próprio mérito, olhando para si mesmo, pelo egoísmo, pela soberba, pela vaidade, pela ganância, pela avareza, pela luxúria, e multiplicou os lugares altos, multiplicou. E a gente vai ver a pior das realidades, na minha opinião, a pior: aqueles que fazem aquilo que agrada ao Senhor, mas não destroem os lugares altos, são aqueles que fazem os contratos com Satanás. Essa é triste. Sabe que geração é essa? A geração de Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Oxalá fosse quente ou fosse frio, como é morno vai ser vomitado. Porque a pessoa não quer romper com os lugares altos, ela quer ter um contrato com Satanás. Você quer ver? Hoje a gente infelizmente vive numa geração de herege. Sabe o que é herege? Aquele que nega uma ou mais verdades de fé. Quem que é o herege? Meu Deus do céu, cadê o balde? O herege é aquele que nega uma ou mais verdades de fé. O herege é o quê? Aí a pessoa fala assim: para mim, se a pessoa for violentada, ela tem que abortar. Mas aí é um atentado contra a vida. Mas eu não concordo, a pessoa sofreu violência. Mas aí é certo, é lícito cometer outra violência pior. E tem gente que nega uma ou mais verdade de fé. O que é isso? E tem um monte de igreja. Eu não concordo com isso. Mano, a igreja tem mais que 2000 anos. Quem sou eu? Quem sou eu? Falei, eu não concordo com isso. Eu não posso concordar, não. Tem que acreditar. Acabou. Verdade de fé, dorme a igreja. Mais de 2000 anos, quem sou eu? Tá vendo só? É duro, mas é o que a gente vê hoje. Aí você fala uma coisa dessa, o povo vira a cara pra você. Tô nem aí. Vim aqui pela água, não vim aqui pelo teu sorriso. Contratos com Satanás são aquelas pessoas que falam assim: não, eu quero servir no encontro, mas eu não quero abrir mão disso daqui. Contrato com Satanás. Eu quero trabalhar no encontro de carnaval. Aí veste a roupa de santo que ele tem lá no guarda-roupa, a carinha bonitinha de serva, né, de mocinha virtuosa, anda quase levitando o sapatinho da levitação. Não, é todo dia. A convenção é todo dia, diária. Não é só porque está tendo um encontro. Talvez o encontro é uma armadilha de amor, que você caiu para Deus trazer você para outra. Porque tu está fazendo cerimônia com isso. E outra palavra para isso? Porque tem gente que não está precisando de oração. Tem gente que está precisando de aleluia na cara. Uma coisa, outra coisa. Tem como a gente confundir as coisas, e tem gente que joga a culpa no demônio. Fala, tudo é o demônio. Não, meu Deus, estou tudo dando errado, é o demônio. Está tudo dando errado.
pessoa que não está buscando virtudes, uma pessoa que não está mudando, uma pessoa que sentiu o Espírito Santo, mas não vive o efeito dele. Uma coisa é sentir, outra coisa é o efeito. Está dando para entender? Sim ou não? Sim. Porque tem gente que confunde as coisas. Ela acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem muita unção. Não tem como a gente associar a unção com uma pessoa cheia de Deus, não. A gente vê que teve santos e grandes santos que nem foram místicos. Inclusive, aqui uma linguagem filosófica, a mística, ela é um acidente. Acidente é um termo filosófico. Vou explicar para vocês entenderem, senão eu tenho confusão na sua cabeça. Vamos supor, tem um homem, mas do homem tem um homem alto, um homem baixo, um homem gordinho, um homem magro. Então, todos eles são homens, mesmo sendo alto, baixo, magro, gordinho, igual eu. Então, assim, ser alto ou baixo é o ascendente, isso é uma linguagem filosófica, deu para entender? Então, a mística é um acidente. A pessoa pode ser santo, santa, sem ser místico. Aí tem gente que associa, acha que é um santo. Ei, até o demônio, ele pode realizar curas e prodígios. Sabe o que abre a porta do céu? Santidade. Você pode pregar muito bem, você pode ministrar muito bem, você pode cantar muito bem, interceder muito bem, e ainda assim pegar o tobogã e ir para o quinto dos infernos. Sabe disso, sim ou não? Infelizmente, mas é completamente errado, até em estado de pecado mortal. Se Deus precisar e quiser, Ele pode te usar. Mas se você morrer com aquele pecado mortal, sabe para onde você vai? Repita comigo assim, mãozinha lá em cima. Todo mundo está acordado, mais alto. Eita! Céu! Sacode a mão quem quer ir para o céu. A outra opção comigo assim, ó. Tobogã. Tem gente que não fez. Vamos lá. Tobogã. Não quer fazer o tobogã, mas está sentado de novo. Ou é céu ou é tobogã. Você pode ter o dom que você quiser, você pode pregar bem o quanto você quiser. Isso não abre a porta do céu, não abre. O que abre a porta do céu é santidade. Isso é catecismo da Igreja Católica, no número 1030. Vai dizer que aqueles que morrem na amizade do Senhor, olha que bonito, aqueles que morrem na amizade do Senhor, mas ainda não estão puros o suficiente, vão para o purgatório. Ou seja, se você morrer agora, está de graça, você vai para o purgatório. Porque no céu só entra quem é? Você sabe, né? Mas você está buscando a santidade. Porque tem gente que está achando que purgatório é colônia de férias. E não é. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Catecismo da Igreja Católica número 1035. Ou seja, uma página depois. Fogo grande, né? Fogo pequeno é diferente. Sabe o que ela vai dizer? Aqueles que morrem no estado de pecado mortal vão imediatamente. Olha que bonito. Isso aqui é a igreja, não sou eu que estou inventando. Vão imediatamente para o inferno. Imediatamente. Não vai ter tempo de você ver 3 temporadas da sua vida e pedir perdão, não. Fala sério? Está lá, 1035. Depois confere. Tem até os catecismos para vender lá embaixo. Alguns tudo tem. E o pior é ter no meio. Aí é surra, você precisa comprar, mas leva uma surra de você dele. Estou brincando, tem muita gente aqui, se vocês ficarem com raiva, vem para cima de mim, vai dar muito. Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente ir para o nosso momento de oração. Eu falei para vocês sobre familiaridade, a gente tem que romper com isso. Romper. Porque senão como que a gente vai trabalhar no encontro para atrair as pessoas que estão no mundo, viver uma festa da carne, carnaval, querem viver uma festa diferente, só que ela se depara com uma pessoa que trabalha, que está no seio da equipe de serviço, que faz a mesma coisa que ela faz, que vai no mesmo lugar que ela vai, que é ignorante do mesmo jeito que ela é. Familiaridade. Nós cristãos temos que fazer diferente. É dolorido. A gente precisa morrer para nós mesmos. Lucas capítulo 9, versículo 23 seguintes diz isso. Se alguém quiser seguir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. De que vale vir a ganhar
ganhar o mundo inteiro e depois perder a própria vida. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse irá ganhá-la. Precisamos perder a vida por amor a Jesus Cristo. A minha vontade, muitas vezes, quando eu sou contrariado, quando eu me deparo com uma situação difícil, é de arrancar a cabeça da pessoa. Vocês estão vendo asa aqui atrás? Não tem. Não tem. Tem temperamentos? Tem. Meu temperamento é colérico, imagine. A vontade que dá é de arrancar a cabeça, mas como cristão, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que agir como Cristo, eu tenho que pedir a graça, eu tenho que viver no Espírito e não pela carne. Vai dizer a palavra de Deus em Gálatas: sois tão levianos assim, a começar no Espírito e quereis terminar na carne. Quantas pessoas estão terminando na carne? Quantas pessoas estão terminando na carne? Quantas pessoas estão terminando na carne? Olha o que diz essa palavra, 2 Pedro, capítulo 20, do versículo 20 ao 22, pode pegar, essa daí você vai gravar, que vai ser uma pedrada na nossa cabeça. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. Capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Pegou aí? Amém ou misericórdia? Amém. 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22, diz assim: com efeito, olha só, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora que não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Palavra do Senhor. Quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo essa realidade, voltando a se alimentar do vômito? A porca que estava limpa volta a ir para o estiqueiro, se envolver com a mesma realidade que outrora ela foi liberta. Como não tem como aquele que experimentou o Cristo é uma nova criatura? Por isso que precisamos nascer de novo da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, é uma vida nova. Passou o que era velho, e tudo se fez novo. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Eu lembro há anos atrás que o mundo desistiu de mim, minha família desistiu de mim, eu mesmo desisti de mim mesmo. Quando em depressão eu quis tirar minha própria vida, viciado em droga, viciado em bebida, de festa em festa, de farra em farra, uma decepção atrás da outra para a família, expulso da escola, depois reprovou, depois saiu de casa e fez todas as besteiras que o mundo pode oferecer, ao ponto de não encontrar mais alegria em nada, porque toda aquela alegria era passageira e vazia, ao ponto de entrar na depressão e querer tirar a própria vida. Mas quando eu experimentei Cristo pela primeira vez, minha vida mudou, nasceu de novo. Passou o que era velho e tudo se fez novo. Tudo. É engraçado porque o retiro que eu fiz chamava Abraço de Pai. Eu já conhecia oração em língua, repouso, nunca tinha acontecido comigo, mas eu não tinha medo. E era engraçado que na minha época, isso aí deve estar quase para fazer 18 anos, esse ano acho que faz 18 anos, era a cadeira de ferro, quando as pessoas repousavam parecia tiro. Um atrás do outro, meu amigo, era um tsunami, um som poderoso, o povo se abria, o Espírito Santo bairrava, o povo caindo. E aí
aí eu lá naquele encontro, com a minha carteira de cigarro, lá atrás, bonézão de lado, era difícil no encontro, porque eu tenho certeza que no encontro vocês vão trabalhar, vai ter um difícil. Talvez vai ter mais de um, vai ter uma gangue. Era difícil, as pessoas falavam assim, fique em pé, eu sentava, porque ninguém mandava em mim. Mas fica sentado, eu ficava em pé, só de raiva. Falava assim, ó, agora vai ter um momento que não pode ir ali. Eu ia lá, terrível. E aí chegou um momento próximo ao almoço, aí falava assim, ó, não é para ir para lugar. Eu falei, eu fui lá na minha barraca, peguei a carteira de cigarro, peguei uma toalha, peguei um papel higiênico. Falei assim, eu vou lá para o banheiro, vou fumar, vou falar que vou fazer o 2, depois eu tomo banho, tiro o fragante e volto, que eu não aguento ouvir essa senhora aí. Eu não falei senhora, hoje eu pedi perdão, já pedi perdão para a gente da comunidade dela. Eu falei outra coisa, eu falei, eu não vou ouvir essa falando. E aí, na hora que eu estava saindo para poder ir no banheiro, chegou o coordenador do encontro e falou assim, hoje um dos meus melhores amigos, sou padrinho de casamento dele, padrinho da filha, ele é padrinho da minha filha, pregador também, acho que ele já pregou para vocês, não vou falar o nome, deixa abaixo, que a raça de pregador todo mundo se conhece. E aí, ele falou assim, vamos voltar lá, quem sabe vai ter um momento com Deus. Só que eu sou um cara muito teimoso, mas aquele cara me convenceu, porque ele falou no Espírito, e está aqui o segredo para você que vai trabalhar no equipe de serviço. Você precisa estar no Espírito, porque você não convence ninguém, sabe quem convence o Espírito? Então você precisa enfraquecer a carne e viver no Espírito. E ele me convenceu porque ele estava no Espírito e eu voltei aquele momento, e engraçado, porque no início da caminhada, desse tamanho, na época eu era gordinho, isso era forte, né? Depois de casa, acaba. Agora. E aí eu cheguei lá atrás, eu achava que o Espírito Santo era o repouso. Eu achava que o Espírito Santo era o repouso. E aí fala assim, abre os braços, né? Tem uma dinâmica maluca. Abre os braços, abraça quem está do lado. Meu braço é grande, deu dor de cá e dor de cá. O braço é grande. E aí começaram a clamar o Espírito Santo. Aí eu falei, esse bicho eu quero esse negócio para mim. E aí naquele momento eu fechei meu olho porque eu quis. Porque precisa ter liberdade. A gente vai rezar mais tarde, ainda tem outras pregações. Precisa ter liberdade. Você tem familiaridade com as músicas do mundo. Porque se o Gustavo Lima o menino começar a fazer um solo ali de um sertanejo, você sabe qual é a música. Porque você tem familiaridade com isso, você escuta isso o dia todo. Mas não tem familiaridade com as coisas de Deus. Aí você não entende que é Deus. Aí eu fechei meu olho naquele momento e falei assim, Senhor, eu quero esse negócio aí para mim. Eu falei, eu sei rezar o Pai Nosso, olha a minha oração. Bagunçado, eu estava bagunçado. Eu fechei meu olho e falei, Senhor, eu sei rezar o Pai Nosso, sei rezar o Ave Maria, mas eu quero experimentar isso aí que o povo na frente fala. Essa foi a minha oração. Tem gente que fala assim, não. Hoje eu rezei meu rosário, eu fiz jejum, hoje eu comunguei na missa, então agora se eu estender o dedo, todo mundo cai. Ei, filho, não é uma troca. Não pensa que é uma troca. Quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente faz penitência, eu estou abrindo espaço. Isso não obriga a Deus fazer o que eu quero, porque Deus é Deus, eu não sou nada. Porque tem gente que acha que é isso, não, eu rezei o rosário, eu comunguei, eu fiz jejum, para vocês entenderem o dedo, cai todo mundo. Não é assim, não é uma troca. Você precisa fazer jejum e penitência para abrir espaço para o Espírito Santo. Quanto mais você mata a carne, mais espaço tem para agir no Espírito. Então, quanto mais você ora, mais jejua, mais faz penitência, mais espaço tem para o Espírito Santo agir. Mas isso é a garantia de que você agora tem 3 pares de asa. Está dando para entender, sim ou não? Sim. E aí, o olho fechado, eu falei, agora eu vou rezar. E eu comecei, vem repouso. Teimosão, eu vou repetir até mim. Até hoje eu nunca repousei. Mas sabe quem veio? O Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que acha assim, não, eu só vou ser cheio de Deus se o pregador fulano encostar em mim. Se for só encostar, vamos fazer o seguinte, faz uma fila aqui, ele encostou, não vai para casa. Tu acha que ele encostando? Tu acha que só funciona se encostar? Se a pessoa tocar,
se for o fulano, se for o ciclano, se for o Beltrano, se for o freio, se for o padre. Não, é o Espírito. O Espírito ele precisa ter liberdade para ele poder agir. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é na hora que eu quero. Está dando para entender? E aí eu vim repouso. Nunca repousei. Pensou, um dia sair lá bravo. Não, esse eu vi o Espírito Santo também pensando. Meu amigo, aqui dentro começou a pegar fogo, bem aqui, ó. Quando eu digo essa parte do meu testemunho, eu lembro muito de Jeremias, e tem um trecho em Jeremias que diz assim: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Dominaste-me, Senhor, e me tiveste triunfo. Aí só que quando você passa a página e continua no capítulo, porque essa parte é muito bonita, todo mundo posta lá no status, né? Vira música e tudo. Mas quando você continua lendo, ele fala assim: por causa do teu nome eu virei motivo de irrisão. As pessoas não querem mais a minha presença. Isso é tão forte, irmão, que hoje em dia eu não sou convidado nem para churrasco familiar. Eu sou missionário, eu e minha família. Você acha que a gente recebe convite para ir para algum lugar? As pessoas se afastam da gente, irmão, é incrível. Não quer nem a nossa fé, não quer olhar a nossa cara. Por quê? Porque a gente é diferente? Não, porque a gente é cristão. Ah, mas eles também são cristãos. Eles dizem que são. Tem que morrer todos os dias para si mesmo. E aí, vai dizendo isso Jeremias, mas aí no final do versículo ele diz bem assim: mas dentro de mim havia um fogo devorador que me consome. Mas dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Esse fogo devorador está aqui, e ele me consome todos os dias. Dá vontade de chorar, dá vontade de parar, dá vontade de largar de mão, dá vontade de desistir. A gente é apedrejado, caluniado. Recentemente eu e minha família, a gente foi humilhado publicamente, desnecessariamente, injustamente. Eu abri mão de toda a minha fonte de renda. Eu tinha um empreendimento que fazia 13 mil por mês, e hoje a gente vive literalmente na providência. Aí as pessoas falam: nossa, que bonito. Mas falar que bonito não ajuda em nada. Nada, não põe um dente na casa. E tem gente que fala assim: nossa, você é irresponsável. Tem 4 filhos, né? 5, 1 no céu. Eu tenho bebê pequeno em casa. Como que você abre mão da renda dessa? Como que tu vai sustentar a tua casa? Eu tenho convicção no chamado. Eu recebi chamado. Eu recebi promessa. Eu não podia enterrar os talentos que Deus me deu. E viver uma vida pacata, comum, viajar 4, 5 vezes por ano, ter um SUV. Isso é muito bom, você pode ter se você quiser, se você tem condição, tem. Mas Deus me fez um chamado. E quando dá vontade de desistir, tem um fogo devorador que me consome. Quando vem as pedradas, perseguições, quando meu filho abre a geladeira e fala assim: pai, não tem iogurte. Deus já sabe que eu entreguei minha vida para ele. Pode acabar comigo, que eu não estou nem aí. Mas quando é meus filhos, e aí eu olho para a cruz e falo: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Por conta do teu nome eu virei motivo de irrisão. As pessoas se afastaram. Mas dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Naquele dia, um drogado dependente químico estava no retiro, com os braços abertos, 2 do lado, 2 do outro, achando que o Espírito Santo era o repouso. Comecei a pedir o repouso, mas veio o fogo devorador e começou a me consumir. E veio uma bola de fogo aqui, subiu para minha garganta, e eu comecei a gritar. Eu querendo repousar, comecei a gritar. O primeiro grito foi: Deus, eu te amo. Porque é sempre pelo amor. Engraçado, porque quando saiu o primeiro grito, todo mundo que estava na redondeza caiu de uma vez. Eu que estava querendo cair, nunca caiu. Ainda bem, é o tamanho do homem, se cai, estraga hoje. É difícil para levantar depois, né? Mas dentro de mim havia um fogo devorador que me consumia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nem sei como é que está o meu horário aí, se ainda tem, se vai estourar.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis. Não adquire familiaridade com a forma pagã de viver e viver. Seja diferente. Você se dispôs a servir a Deus. Faça diferente. Viva diferente. Viva no Espírito. Não seja só uma pessoa que fala, mas uma pessoa que vive. Porque é cheio de falador aí. Inclusive agora está levantando uma geração de pregador fabricado na internet. Não tem testemunho, não tem renúncia, não tem sacrifício, não tem penitência, não tem sangue. Há quase 2 anos atrás eu fui chamado para uma pregação. Estava indo para essa pregação na minha van, o empreendimento que eu tinha era uma van escolar, uma das mais rentáveis da cidade. Ia ter um show do Frei Gilson. Estava lotado por conta do freio, claro, tinha 22 mil pessoas lá, mas minha pregação era antes do show dele. Eu estava indo para aquele lugar com a minha família, a gente clamou a armadura, clamou o sangue de Jesus pelaquela cidade, porque eu acredito que vocês estão aqui para fazer diferença na cidade de vocês. Porque ninguém faz um retiro de carnaval só porque é bonito, só para ter mais emoção, só faz para mudar a vida das pessoas, as pessoas terem uma vida de conversão. Aquele lugar, a pista é dupla. Na hora que eu estava chegando, estava eu dirigindo, tinha um amigo meu que foi para fotografar e filmar. Estava o Joãozinho, que é o meu de 5 anos, estava atrás do meu banco. Aí estava minha esposa, estava a Maria, que era bebê, estava a Gabriela. O Josué ainda não tinha, porque o Josué é fruto de uma profecia. Eu falei para minha esposa há quase 3 anos atrás que quando a gente adentrasse na terra prometida, Deus ia dar um filho, um homem chamado Josué. Ela não acreditou. E hoje ela tomou posse e a posse está pesando mais de 8 quilos. Um bebê de 4 meses que é um bitelo. O nome dele é Josué. Porque hoje a gente entrou na terra prometida. Não a que eu esperava, mas a que Deus tinha para nós. E aí estava chegando naquele lugar, bateram num carro na contramão e arremessaram ele em cima da gente. Era para o carro ter entrado no para-brisa, porque a pista de lá é mais alta do que a de cá. Um pouquinho antes da gente descer, minha esposa falou assim: João, sai do sol. Aí o João saiu do sol, sentou, a bebê, a Maria, dormiu, ela botou no bebê conforto. Antes dela botar o cinto, o carro caiu em cima da gente. Era para ter morrido todo mundo. A mulher do carro quebrou 11 costelas e o pé. O carro caiu em cima de mim, entrou até aqui. Eu não me mexi. E eu lembro da minha esposa falando bem assim: eu não estou sentindo a minha perna e o João está sangrando muito. O filho é o coração fora do peito. Naquele dia meu coração estava sangrando. Eu saí pela janela, peguei meu filho no colo. Muito sangue, não sabia de onde vinha. As pessoas ficaram muito preocupadas, até o pessoal do atendimento, os policiais chorando, o bombeiro, falando que ia dar tudo certo. Minha família foi toda para o hospital. Eu perdi meu instrumento de trabalho naquele dia. E aí Deus me deu a opção de parar ou de continuar. Eu fui no hospital e pedi autorização à minha esposa, porque eu agrado mais a Deus viver no meu matrimônio do que viver com 22. E ela falou assim: hoje nada vai te silenciar, vai lá e concluir a missão que Deus te deu. Naquele dia eu subi naquele palco, sem saber se minha família iria sobreviver, desempregado, mas era necessário ir até o final. Naquele dia eu comecei pelo amor, porque o amor supera todas as coisas. Naquele dia a gente começou assim, na cruz. Eu falei: Jesus, assim como o Senhor derramou até a última gota de sangue por mim, hoje eu derramo até a última gota de sangue por amor a Ti. Com a blusa ensanguentada pelo sangue do meu filho, a gente vai proclamar que o amor supera todas as coisas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você está sendo preparado para ser servo.
você sempre vai ter a opção da escolha. Se entrares para o caminho, para o serviço do Senhor, prepara a tua alma. Até chegar ao carnaval, você vai sofrer, vai passar luta, perseguição, vontade de desistir, dívida, enfermidade, muita coisa vai acontecer, porque existe uma batalha espiritual. Se a batalha é espiritual, precisamos combater espiritualmente. Então a gente vai fazer um momento de oração agora, porque uma das maiores armas do demônio se chama desânimo. Ânimo significa alma, desânimo é sem alma, é um morto-vivo. E hoje dentro da igreja a gente vê muitos mortos-vivos, pessoas que você não pode contar para nada. Sabe por quê? Porque aqui não é o pessoal da equipe de serviço que tem que insistir para você trabalhar, é você que tem que implorar para poder servir e trabalhar o Deus que te ama, que te cura, que te salva, que te liberta. A gente não tem que ficar implorando para as pessoas servirem a Deus. A gente precisa ir lá e dar o nosso melhor, independente de quem está pedindo ou não. Uma das maiores armas do demônio se chama desânimo. Mas sabe qual é uma das maiores armas de Deus? Inclusive é um dom teologal. A gente vai ver isso nas próximas pregações. Se chama esperança. Porque a pessoa desanimada, ela desesperou, ela parou de esperar, ela desistiu, ela desacreditou. Mas você tem um chamado, você tem uma promessa, você tem dom, tem talento, tem carisma, você tem ministério, você tem vocação. Não deixa o desânimo te jogar no chão, mas deixa Deus reavivar a esperança no teu coração. Deixa Deus voltar a sonhar no teu coração. Eu quero te convidar a aplaudir essa pessoa que está aí do lado. Aplauda, aplauda, Sabe por quê? Porque talvez ela já caiu muitas vezes, mas a misericórdia de Deus a levantou. Talvez ela quis desistir muitas vezes, mas ainda assim ela perseverou. Talvez ela fraquejou muitas vezes, mas Deus também já derramou muita vitória na tua vida. Olha para trás da tua caminhada. Quantas vezes você se deparou com situações que você falou, isso aqui é impossível. E hoje você está aqui para dizer que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nada, nada, nada. E muitas lutas ainda virão para a gente proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e que nada nesse mundo pode nos parar, pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a doença, nem a perseguição, nem a inveja, nem a nudez, nem a penúria, nem a dor, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então eu quero te convidar agora a cantar essa canção e deixar Deus renovar no teu coração a capacidade de esperar, não nos homens, não na política, não no governo, mas esperar em Deus, porque Ele tudo pode. Feche os seus olhos agora. A gente vai ouvir essa canção. E primeiro você só vai ouvir, depois a gente vai rezar com ela. Feche os seus olhos. Só quem quiser ficar com o olho aberto, vai para lá. Feche os seus olhos, é você e Deus. Escuta essa canção, deixa ela cair no teu coração. Deixa Deus sonhar. Isso. Deixa Deus voltar a sonhar no teu coração. Deixa Deus voltar a sonhar no teu coração, na tua história, no teu chamado, no teu ministério. Você que antes queria vir, queria pregar as multidões e hoje desistiu. Você que queria cantar, ministrar e largou de mão. Você que engavetou sonhos pela preocupação, pelo desespero. Você que deixou a esperança arrefecer, morrer. Você que diante da